A Rádio Web Fraternidade apresenta Falando de Espiritismo, com a expositora e escritora espírita Sueli Caldas Schubert. Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade. Quem lhes fala é Sueli Caldas Schubert. Iniciamos hoje, dia 20 de agosto de 2018, um novo programa, Falando de Espiritismo com Sueli Caldas Schubert. Nesse momento, saudamos a todos os ouvintes internautas com votos de muita paz. E é com muita alegria que nos dirigimos a vocês na nossa estreia na Rádio Fraternidade, almejando que permaneçamos juntos numa longa jornada, falando sobre o Espiritismo e sobre o Evangelho de Jesus. Eu agradeço especialmente à Web Rádio Fraternidade por este ensejo tão precioso. A cada programa, iremos apresentar algum aspecto da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Em seguida, atenderemos as perguntas que nos forem enviadas. Hoje, para começar, nós faremos uma reflexão acerca da promessa de Jesus, quando o Mestre vai prometer o Consolador. Isso está registrado em João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e depois no 26 também. Lembrando que Jesus vai dizer o seguinte: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não vê nem o conhece, mas vós o conheceis e estará para sempre convosco. O Espírito de verdade que vos fará lembrar e em meu nome vos ensinará todas as coisas, para que possais recordar tudo o que eu vos tenho dito. Lembrando também, nesse momento, que quando Jesus faz a promessa do Consolador, há 2000 anos atrás, exatamente no ano de 1857, em Paris, nós vamos encontrar um professor famoso na França, um pedagogo, Hippolyte Léon Denisard Rivail. E é este exatamente o escolhido de Jesus para ser um missionário da terceira revelação, que a doutrina espírita concretiza, então, aquilo que Jesus prometeu há 2000 anos atrás. Importante também recordarmos que o professor Rivail, ele começou a ser convidado para assistir sessões que eram feitas à época, aonde havia um fenômeno muito curioso das mesas girantes. Ele, no princípio, ao ser convidado, recusa os primeiros convites, mas, posteriormente, no ano de 1856, ele vai assistir uma sessão em casa da senhora Plenet-Maison, em Paris, aonde teve a oportunidade de ver o fenômeno das mesas, que, inclusive, respondiam perguntas daquelas criaturas que ali estavam presentes. Ele, logicamente, como todos os demais, observavam e sabiam que a mesa não tem inteligência e que isso deveria ter uma causa muito mais profunda. Posteriormente, ele vai ser convidado para participar de uma reunião na casa da família Boudin, em Paris também. E essa família, com duas filhas adolescentes, este casal, essas moças, ainda muito novas, muito jovens, já estavam psicografando há muito tempo, há mais tempo, e tinham cadernos e mais cadernos com mensagens que elas estavam recebendo de espíritos. O professor Rivail vai se interessar pelo trabalho das jovens e vai começar as suas pesquisas. E, a partir daí, formulando perguntas, fazendo aqueles questionamentos ao espírito. Ele fica sabendo também que a missão dele, e isso foi-lhe dito numa sessão, aonde, na família Boudin mesmo, onde ele fica sabendo que ele teria uma missão e o espírito de verdade vai conversar com ele, dizendo que estaria à disposição para perguntas que ele quisesse fazer e orientações.
O professor Rivaio vai então lançar, em 18 de abril de 1857, a primeira edição de O Livro dos Espíritos, com 501 perguntas. Posteriormente, em 1860, ele lança o Livro dos Espíritos na edição definitiva e assumiu nessa obra o pseudônimo de Allan Kardec, nome que era dele quando viveu entre os druidas. Ele se chamava Allan Kardec. Para diferenciar o pedagogo, o professor famoso com várias obras editadas, não confundir com aquilo que ele estava naquele momento lançando, que era a base inicial da doutrina espírita. É importante, então, agora começarmos a observar tudo isso que o Espiritismo nos apresenta, a estudar, a pesquisar, porque cada vez mais ele nos liberta do nosso passado, de tudo aquilo que ainda nós estamos vivenciando de sofrimento, de dores, de problemas, de dúvidas, porque a doutrina espírita nos orienta, abre horizontes novos para as pessoas e aclara a nossa forma de entender a vida. Com isto, é importante que estudemos o Espiritismo para termos essa visão maior, essa visão mais bela e mais profunda, que é, de fato, para todas as criaturas, o consolador que o Mestre deixou para a humanidade. Vamos, em seguida, começar a atender os ouvintes que nos têm mandado perguntas já antecipadamente, inclusive também começando com o caso de um senhor de 45 anos. Essa é a nossa primeira pergunta do primeiro programa. Este senhor, ele estava na rodovia quando ele vai ser atropelado por um carro que veio desabaladamente. Ele estava de moto, estava na mão certa, e este carro veio e o atropelou. No atropelamento, ele vai sofrer muito porque uma perna dele teve que ser amputada. Uma das suas pernas teve que ser amputada. A partir daí, começou para ele um momento muito difícil. Residindo na zona rural, ele, não tendo carro, tem dificuldades de se locomover. Vive com um irmão que, por seu lado, tem síndrome do pânico. Ele se diz espírita e que é o espiritismo que o tem confortado de certa forma, que se lembra sempre de Divaldo Franco, das preces que Joana de Ângeles recomenda através de Divaldo, e isso ameniza um pouco o seu sofrimento. Mas agora ele está queixando muito que a sua família o deixou de lado, ninguém o procura, não dá a menor assistência. Com isso, ele está agora muito revoltado e pede ajuda. Queremos dizer a esse nosso irmão que não desanime, porque a doutrina espírita é o conforto que ele necessita para entender o porquê de passar por uma situação assim tão drástica, de passar por este sofrimento, entender os seus familiares. A doutrina nos ajuda muito, e que ele possa procurar nas obras espíritas, procurar em reflexões na sua própria vivência, lembrando sempre que Jesus é o nosso médico das almas e o nosso amigo de todos os momentos, que não o desampara, e também os benfeitores espirituais. Se ele lê Joana de Ângeles, se ele aprecia, lembre-se que ela pode ajudá-lo. Joana de Ângeles e a sua equipe espiritual o estarão amparando, e também o irmão. Não vamos esquecer também do irmão que precisa desse amparo. De nossa parte, se o nosso irmão quiser mandar o seu endereço, o seu nome completo, que não vai ser divulgado, logicamente, para que coloquemos nas nossas reuniões de reflexão, de irradiação, e beneficiá-lo de alguma forma, que é o que nós desejamos. Não desanime, meu irmão, Jesus o está amparando. Muita paz, muita luz no seu caminho. A Rádio Web Fraternidade apresentou o programa Falando de Espiritismo, com a expositora e escritora espírita Sueli Caldas Schubert.
Você pode interagir com o programa. Envie seu comentário e pergunta para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br.